Professor Federico Bonaldo, muito obrigado mesmo. Ok, o João começou a gravação. Agora, após os agradecimentos do Rubens, eu vou apresentar o professor, a trajetória acadêmica dele, profissional, para quem não conhece, para quem já participou da nossa reunião lá no ano passado, já conhece, mas tem bastante gente nova, então eu separei aqui as qualificações. O professor Federico Bonaldo, ele é doutor em Filosofia do Direito de Estado pela PUC de São Paulo, doutorando em Filosofia pela Unifesp, mestre em Direito pela UERJ, diplomado em Teoria do Direito e Argumentação Jurídica pela Universidade Austral, não sei se a pronúncia é essa, de Buenos Aires, bacharel em Direito pela Universidade da Mackenzie, professor colaborador do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade Católica de Santos, professor de Filosofia do Direito, Ciência Política e Teoria do Estado e Ética Profissional, bem como também de Ética e História da Filosofia Moderna na Universidade Católica de Santos. Então, acho que o nosso intuito aqui, além do nosso tema apresentado, que é a crítica ao relativismo, utilizando da concepção do Léo Strauss, é também apresentar um pouco desse pensador que é bem pouco conhecido aqui no Brasil e tem poucas obras, e que a maioria publicadas pela Realizações atualmente, e para conhecer um pouco mais, para aqueles que não estão familiarizados com o nome, vou pedir para o Daniel fazer uma breve biografia dele, a trajetória dele também, um pouco do pensamento dele, e aí depois podemos seguir. Beleza. Então, agora, tratando um pouco mais do Léo Strauss, então, eu acho que é importante a gente localizar ele no tempo. Então, ele nasceu em 1889, em Kirchen, isso é na Alemanha. Em 1917, ele já se gradua no Colégio de Filipino, não sei como é que é a expressão. Lembrando que logo em 1919 a gente tem a República de Weimar, né, esse recorte histórico. E esse Colégio de Filipino é ligado à Universidade de Marburg. Ele tem, então, princípios neocantianos, né, que vão abordar a vida dele, que depois ele vai partir a criticar esses temas, principalmente na sua tese intitulada Sobre o Problema do Conhecimento na Doutrina Filosófica de J.F. Jacobi. Ele defende em 1921 para, então, receber o título de doutorado em Hamburgo. Em 1922, o Léo Strauss ele começa a frequentar os cursos do Edmund Husserl e do seu assistente, o Martin Heidegger. Em 1925, ele assume o cargo de pesquisador na Academia Judaica de Berlim, até escrever a sua primeira obra, que é a mais conhecida. Já vou falar um pouco dessa obra, é a menos criticada pela academia, chamada A Crítica da Religião de Spinoza, e ele conclui em 1928, 2 anos depois ela é publicada. Em 1949, ele vai para a Universidade de Chicago, lá nos Estados Unidos, e ele trabalha como professor, pesquisador no Departamento de Ciência Política, até a sua aposentadoria em 1968. E ele, então, retoma a importância do tema da filosofia política no século XX, se é que ele não é um dos primeiros, de novo, no século XX, a introduzir esse assunto no mundo. Tá? Então, o tema da teologia política e filosofia política, na época dele, era tratado como duas áreas de estudo praticamente excludentes. Né? Mas o Strauss ele não compartilha dessa rejeição, e ele emancipava as duas áreas, não tratando elas como opositoras. O Rodrigo vai dar uma palhinha sobre isso. Tá com o microfone desligado, Rodrigo. Tá. Beleza. Sobre um pouco do problema que ele trabalhava e pesquisava, principalmente na área do problema teológico político. O que era isso? Ele considerava que na modernidade a produção de reflexões sobre o problema teológico político, ele frequentemente colocava de lado a teologia em favor de uma pseudo-emancipação da filosofia política. E como o Daniel afirmou, ele não concordava com essa
essa separação completa entre as duas coisas e chamava que dizia que existia um entendimento predominante de oposição entre Jerusalém e Atenas, que seria uma oposição entre a revelação e a razão, que ele não concordava. Ele vai criticar bastante essa ideia dessa separação, que ele considerava que a filosofia moderna, a filosofia política moderna, ela era antideontológica, ou seja, que a partir aí, por volta de Maquiavel e Hobbes, ela passa a ser meramente descritiva, ao contrário do que os autores gregos, romanos, medievais faziam da filosofia política. Então, até uma frase que o Luiz Felipe Pondel utiliza, que para Strauss, enquanto nos afogamos, a filosofia política moderna descreve a água, né? Porque ela está mais preocupada em descrever os fatos do que pensar deontologicamente a política. Isso. E aí, para resolver isso, né, para resolver esse problema moderno, né, da filosofia política, ele começa a criticar o andamento das ciências sociais modernas, né? Ele retoma os valores da antiguidade, esse é o ponto fundamental, gerando várias controvérsias no ambiente acadêmico, sendo esse um motivo para ele não ser tão reconhecido. Qual é esse motivo? Ele queria ler os antigos sem os vícios interpretativos modernos, né? No início dos seus estudos na Alemanha, ele até estudava lá os clássicos, mas era como se fosse para a cultura geral, ele não se interessava tanto, até que ele percebeu que aquilo ali era um mundo que ele estava ignorando, né? É interessante perceber que essa questão dele ignorar o mundo clássico refletia bem a cultura da época, né? Que você rejeitar a sabedoria dos antigos na medida em que você acha que não vai responder às perguntas modernas, né? Uma coisa assim. E é importante frisar aqui que existem 3 fases do pensamento do Léo Strauss, tá? Basicamente, assim, essas 3 fases, a primeira é a mais lida, menos criticada, mais agraciada pelos acadêmicos, que é aquela tese que eu falei para vocês ali, da crítica da religião de Spinoza, desculpa, não é o livro dele, né? Com a filosofia política de Hobbes e esse extrato moderno. Ele usa um método moderno que, posteriormente, vai vir a reduzir a sua maneira de pensar e escrever. Na segunda fase, ele começa a valorizar a tradição, retoma um pouco a antiguidade, com vários livros, né? Perseguição à arte de escrever, sobre a tirania, principalmente Direito Natural e História. Esse é o principal livro dele na segunda fase. Ele ainda guarda algum preceito acadêmico, mas tem uma interpretação longe do jeito moderno. É atento ao detalhe. A terceira fase já é a originalidade dele. Não sente mais a pressão de submeter-se em categorias modernas. Ele está disposto a ler os pensadores antigos pelas lentes deles mesmos, não pela obscuridade de alguma interpretação contemporânea e tal. Então, dito isso, passo a bola para o professor aí, para a gente entender melhor o pensamento do Léo Strauss. Bom, meus amigos, boa noite. Muito obrigado pelo convite novamente. Agradeço ao Rubens, ao Rodrigo, a todos vocês que organizam o grupo de estudos Paideia. O Rubens, inicialmente, aqui, no agradecimento, disse que não tinha motivo nenhum para, no ano passado, eu ajudar o grupo. Havia todo o motivo do mundo, né, que eu acho que é o principal, o que me anima como professor, né, que é fazer com que o direito natural no campo jurídico e a lei natural e a ética das virtudes no campo ético-filosófico tenham cada vez mais difusão, né? Então, como eu vejo pessoas aí jovens que podem estudar muito e podem ser pessoas na vanguarda desses temas aqui no Brasil de maneira especial, né? E o Brasil pode ser um celeiro para o mundo, em vários aspectos, inclusive nesse. Então, é por isso, esse é um motivo muito forte para eu ajudar logo de início o grupo de estudos Paideia, né? Assim como, dentro das minhas possibilidades, eu procuro ajudar individualmente estudantes
universitários da graduação, da pós-graduação, que estejam dedicados a um TCC ou a uma dissertação, uma tese que diga respeito ao direito natural, ou então, no campo da filosofia, a lei natural e a ética das virtudes. Bom, agradeço também a introdução que vocês fizeram aqui sobre o Léo Strauss, né? E eu vou dividir essa palestra aqui em 3 partes, né? Eu passei aqui um roteiro inicialmente de 5 pontos. Esses 5 pontos vão ser contemplados nessas 3 partes, tá? Mas, para que fique um pouquinho mais claro aqui, menos tópicos, então as 3 partes são as seguintes, né? Eu vou falar da notoriedade do Léo Strauss nos dias de hoje, né? E depois vou falar de como o Léo Strauss ele caracteriza o relativismo ético e vê a necessidade do direito natural depois de caracterizá-lo. E, em seguida, em linhas gerais, como que o Strauss ele reabilitou o direito natural clássico, tá? Porque é importante que vocês saibam, já que já não sabem, existem pelo menos 2 grandes movimentos históricos chamados direito natural, né? Um é o clássico, que é de matriz greco-medieval. Então, basicamente, Aristóteles e Tomás de Aquino são os expoentes, né, do direito natural clássico. E você também tem a escola de direito natural do século XVIII, né, o direito natural moderno, ou também chamado racionalista, que se desenvolveu na Alemanha, no século XVIII. Então, teve como inspiração o holandês Hugo Grotius, e como principais artífices lá na Alemanha, o filósofo Christian Wolff e os juristas Samuel Pufendorf e Christian Thomasius. E o Léo Strauss não vai se referir a essa escola moderna ou racionalista do século XVIII do direito natural, né? Ele vai se referir ao direito natural clássico, né, de matriz greco-medieval, principalmente tendo como fontes Aristóteles e Tomás de Aquino, tá? Então, falando da notoriedade atual do Léo Strauss, né? Então, é interessante porque ele faleceu em 73 e durante a vida dele foi um universitário, foi um professor universitário de uma instituição importante, né, a Universidade de Chicago, né, teve em outras universidades norte-americanas e europeias também, ou como visitante, ou como professor efetivo, né? E ele teve muito pouca visibilidade, foi muito pouco conhecido durante a vida. E hoje em dia, né, passados muitos anos do seu falecimento, ele tem muita notoriedade, ele é muito conhecido, né, no mundo todo. E existem 2 teses, basicamente, para explicar essa notoriedade, né? Uma que parece um pouco frágil e outra que parece mais plausível. Essa frágil é a seguinte, né? Existe um famoso discípulo do Léo Strauss chamado Alan Bloom, né? Norte-americano. Então, escreveu aquele livro The Close of American Mind, né? Que é assim, o fechamento da mente americana, e que para vários outros idiomas foi traduzido como o encerramento, né, vamos dizer assim, a cerração da mente contemporânea, né? Então, é muito interessante, né, esse livro. Bom, o fato é que o Alan Bloom, ele influenciou muitos políticos e funcionários públicos dos Estados Unidos ligados ao Partido Republicano. E de maneira que muita gente atribui vamos dizer assim, ao fato de ele ser discípulo do Léo Strauss, a influência dele sobre esses políticos do Partido Republicano
e fazem aqui um vínculo com as linhas de ação política, sobretudo de política externa, dos principais governos republicanos, né, dos anos 80 e 90, dos anos 80 e 90 e 2000 dos Estados Unidos, né? Então, do Ronald Reagan, do George Bush pai, né, e do George W. Bush, o filho, né? E é interessante que anos atrás, quando isso estava muito em voga, né, porque isso é o que é aceito, vamos dizer, pela mídia norte-americana, né? De fato, o Léo Strauss é muito falado porque ele influenciou presidentes norte-americanos nas suas políticas externas. E anos atrás, a filha do Léo Strauss, que é a filha adotiva dele, né, era filha do irmão dele, a Jenny Strauss Clay, que foi professora, já é professora aposentada, né, de literatura grega antiga, tanto na Universidade da Califórnia como na Universidade Johns Hopkins, né? Ela refutou essa tese num artigo muito bem escrito e publicado no jornal The New York Times, né? De fato, essa tese é bastante frágil. E a tese mais plausível que inclusive é mais plausível porque tem base na própria obra do Léo Strauss, é que o Léo Strauss é notório nos dias de hoje, é conhecido por ser um representante dessa opção por redescobrir a filosofia clássica diante da crise do pensamento moderno e da crença típica também do pensamento moderno no progresso inexorável, no progresso, vamos dizer, inevitável da ciência, né? No progresso da humanidade em geral, né? Então, quer dizer, diante dessa crise do pensamento moderno, basicamente se abrem duas possibilidades. Uma é a redescoberta, a recuperação, a reabilitação da filosofia clássica. Isso não só o Léo Strauss fez, mas também foi que fez, por exemplo, a Elizabeth Anscombe na Universidade de Oxford, é o que fez o Alasdair MacIntyre na Universidade de Oxford, depois em Notre Dame, também nos Estados Unidos, é o que também fez John Finnis em Oxford e Notre Dame também, né? Coincide com MacIntyre nas instituições em que deu aula. Então, há muitos pensadores, tanto anglo-saxônicos como europeus e latino-americanos, que fazem essa redescoberta da filosofia clássica e procuram buscar os recursos da filosofia clássica para lidar com problemas atuais, desafios contemporâneos, né? E a outra possibilidade que se abre diante dessa crise do pensamento moderno, da crença da modernidade no progresso inexorável, é o niilismo, né? E o niilismo aliado a um relativismo moral, não há nenhum valor ético absoluto que sempre deve ser respeitado, né? Sempre as éticas elas são efêmeras, passageiras, e uma rejeição assim a uma racionalidade forte, uma racionalidade que busque realmente conhecer o real, né? É o chamado pensiero debole, né? Expressão pensamento débil, pensamento fraco, né? Expressão cunhada por um estudioso, né, de Nietzsche, que é italiano, um filósofo italiano ainda vivo, já bem idoso, o Gianni Vattimo, né? Então, diante dessa alternativa, ou filosofia clássica, ou niilismo, relativismo, pensiero debole, Léo Strauss é um daqueles que optou pela filosofia clássica, né? E as razões apontadas pelo Léo Strauss são basicamente três. A primeira é a seguinte: existem problemas humanos, individuais e sociais que são perenes, que estão presentes em todos os períodos históricos. A segunda razão é que há autores pertencentes a essa época da Antiguidade Clássica
que indagaram sobre esses problemas, investigaram esses problemas com uma profundidade que não foi igualada posteriormente na história do pensamento. Então, resolveram dar soluções parciais, mas dar soluções reais a perguntas difíceis, intrincadíssimas, né, como o que é a realidade, ou qual é o sentido da convivência social, né, ou como se deve viver individualmente. E, em terceiro lugar, a terceira razão é a maneira de lidar com esses problemas na atualidade, é que a maneira de lidar com esses problemas na atualidade pode ser muito melhorada com o estudo das ideias desses autores da antiguidade clássica. Então, essas três razões básicas que o Léo Strauss aponta, né? Aqui, hoje, eu vou tratar com vocês de dois livros, né? Principalmente dois livros do Léo Strauss, né? Esse que já foi mencionado, né? Natural Right and History, né? Direito Natural e História, que ele publicou em 1953, e outro que é póstumo, uma reunião de uma série de ensaios dele, que se chama O Renascimento do Racionalismo Político Clássico, né? The Rebirth of Classical Political Rationalism, né? São os dois livros que eu vou tratar com vocês hoje, na palestra de hoje, né? E diante dessas três razões aduzidas pelos Strauss, né, para optar justamente pela filosofia clássica, em vez de optar pelo niilismo, relativismo, pensiero débole, né, a gente vai ver, então, a crítica que o Léo Strauss tece ao relativismo moral dos dias de hoje, né, e a defesa que ele faz do direito natural clássico, como uma postura que substitui o relativismo moral, não só em pé de igualdade, mas que o direito natural clássico ele é epistemologicamente superior ao relativismo moral e também do ponto de vista, digamos, humanístico, de benefício para o ser humano, tanto em nível individual como coletivo, também superior ao relativismo moral. Faço só um esclarecimento aqui, que o Léo Strauss, ele, quando fala de direito natural, ele está se referindo ao que os filósofos estoicos, né, dessa fase tardia da antiguidade, e depois Tomás de Aquino, chamavam de lei natural, né? Então, ele diz que opta pelo termo direito, em vez do termo lei, por razões etimológicas, né? Que, como ele está se remontando à antiguidade clássica, a palavra direito, né? Que é o to dikaion em grego, né? Seria mais apropriada do que a palavra nomos, que se refere à lei, né? Bom, essa é uma questão etimológica discutível, né? Eu realmente entendo superficialmente a questão em jogo aí, mas acho que também não é tão relevante, mas certamente não estou em condições de opinar em relação à escolha feita pelo Léo Strauss de usar direito natural em vez de lei natural, né? Porque, só mais um esclarecimento, né, na formulação assim, mais conhecida, mais bem elaborada da lei natural e do direito natural, que é de Tomás de Aquino, né, sobretudo na Suma de Teologia, qual é a diferença de lei natural e direito natural? A lei natural é a lei da natureza humana. O que é a natureza humana? É a essência do homem enquanto princípio de operações. Quais são as operações básicas do ser humano? Pensar com a razão
querer com a vontade e sentir com os afetos ou sentimentos. Então, o ser humano, a essência dele, humana, faz com que ele seja humano e não qualquer outro tipo de ente, qualquer outro tipo de ser. E essa essência, ela, na medida em que ela é normativa, em que ela contém prescrições dentro dela, ela aponta para uma finalidade, aponta para um telos existencial, então ela se chama natureza. A natureza é o nome da essência enquanto é finalista, enquanto aponta para um fim, né? Enquanto é teleológica. Tá? Então, isso é a lei natural. A lei natural são algumas prescrições muito amplas que existem na essência humana e que nós acabamos conhecendo pela nossa razão, pelo lado prático da nossa razão, a chamada razão prática, a razão voltada para a praxis, para a ação, né? Para conhecer, significa a razão prática, aquela potência da alma que conhece a realidade para tomar decisões e agir em consequência dessas decisões tomadas, né? Isso, vamos dizer, é o complemento da razão teórica ou especulativa, que é conhecer por conhecer. Muitas vezes nós conhecemos somente pela satisfação de conhecer. Então, se cada um de nós aqui não é astrônomo, mas se interessa por astronomia, todos os conhecimentos astronômicos que nós obtemos simplesmente um fruto da nossa razão teórica, da nossa razão especulativa, né? Nós não vamos agir a partir desses conhecimentos, né? Porque nós não nos dedicamos à astronomia, basicamente, aqui um exemplo, né? Então, a lei natural, ela estaria composta de cinco grandes princípios, né? Um que abarca todos, que é o bem deve ser feito, o mal evitado, e 4 que dependem deste primeiro, né? O primeiro desses 4 preserva a ti mesmo, a autopreservação física da própria vida, da própria integridade física, psicológica, moral, emocional. Depois, o segundo perpetua a espécie, essa tendência de todos os seres humanos de dar continuidade à espécie humana. E depois, a terceira conhece a verdade, essa tendência que todos nós temos de querer conhecer os fatos, não de qualquer maneira, mas tal como eles aconteceram efetivamente, a verdade sobre eles. E, por fim, o último grande preceito da lei natural seria faz amizades, ou estabelece amizades com os outros de uma maneira gradativa, aliás, de uma maneira, vamos dizer, gradual, né? Com alguns mais do que outros, né? Você meramente respeitar uma pessoa desconhecida já é uma manifestação de amizade, depois um relacionamento íntimo e carinhoso, afetuoso com alguém é uma manifestação de amizade superior, né? Então, isso é a lei natural. Na medida em que estes 5 preceitos se referem a relações de justiça, ou seja, relações de dar a cada um o que é seu, nem mais nem menos, ou seja, relações jurídicas, aí essa parte da lei natural vai se chamar direito natural. Tá? E que vai ser a base de construção do direito positivo. Todas as prescrições do direito positivo que estão no ordenamento jurídico, elas têm como suporte necessário a lei o direito natural, né? Aquilo que é justo, naturalmente justo, tá? E depois, necessariamente, é preciso complementar isso com o consenso humano. Então, um exemplo muito simples pensar assim, bom, diante desse dever
de fazer amizades, que tem como manifestação básica você não agredir os outros, você respeitar os outros, a começar pela vida dos outros, que é o maior bem que os outros têm, então você tira como conclusão que você não deve matar, não é justo que você mate alguém. Então, se não é justo que você mate alguém, caso você vier a matar, você deve receber uma punição por isso. Então, a proibição mediante sanção negativa, né, mediante punição, pena, do homicídio, é uma conclusão, está no artigo 121 do Código Penal, é uma conclusão de um princípio da lei natural aplicada a relações de justiça, ou seja, do direito natural, né? Agora, no caso, a solução dada pelo nosso Código Penal, né, brasileiro, do homicídio simples, no artigo o caput do artigo 121, né, que diz lá, matar alguém tem uma pena que vai ser uma reclusão de 6 a 20 anos. Então, o fato de ser matar alguém é uma pena, isso é uma conclusão do direito natural que foi parar no direito positivo. Agora, o fato de que essa pena vai ser especificamente de reclusão, né, regime fechado, no mínimo por 6 anos e no máximo por 20, aí já é uma determinação de algo que não estava determinado no direito natural. Não estava determinado. Então, na verdade, só existe um único direito, que é o direito vigente. E que, em parte, ele é natural e, em parte, ele é positivo. Em parte, ele é encontrado, nós nos deparamos com ele já existe, porque existe na natureza humana, e, em parte, ele é cultural, ele é fruto da convenção humana, da vontade humana convencional, né? Que é justamente essa parte da determinação, porque você poderia ter como pena outras várias, né? Poderia ser de reclusão vamos dizer, um mínimo maior ou menor, um máximo maior ou menor, poderia ser uma pena de prisão perpétua, por exemplo, poderia eventualmente, né, ser uma pena capital, e assim por diante. Bom, até me alonguei demais aqui nesse parênteses, mas já fechei. O fato é que o Léo Strauss, ele, em vez de falar de lei natural, ele fala diretamente de direito natural, mas quando a gente lê em Léo Strauss direito natural, entendamos lei natural, ou seja, que não trata só das relações de justiça, mas das relações humanas que dizem respeito a não só a justiça, mas a todas as virtudes possíveis e imagináveis, tá? Então, agora vamos ver a caracterização do relativismo, né, pelo Léo Strauss, e o porquê, diante disso, ele parte para o direito natural clássico. Então, na introdução a esse livro, Direito Natural e História, né, logo na página 7 dessa introdução, está escrito o seguinte, né, Léo Strauss escreve: nada do que aprendi abalou a minha inclinação a preferir o direito natural, especialmente na sua forma clássica, ao relativismo reinante, seja positivista ou historicista. Então, qual é o significado de relativismo para o Léo Strauss? E não só para ele, mas basicamente para todo mundo, né? O relativismo significa que é impossível nós conhecermos valores de maneira objetiva e universal, ou seja, não existem valores, independentemente da nossa subjetividade, e não existem valores que valham para todos, universais. Tá? Os valores não são objetivos, são só subjetivos, são subjetivistas mais do que subjetivos, e não valem para todos, só valem para alguns, para aqueles que quiserem, no final das contas, compartilhar daqueles valores, ou seja, não há valores universais. Isso é o relativismo moral, tá?
E o Léo Strauss, ele distingue 4 formas principais de relativismo moral. Tem um relativismo moral que é liberal, e o Isaiah Berlin é o principal alvo dele aqui, né? Na crítica que ele vai fazer ao relativismo liberal. Existe o relativismo moral historicista, e vão ser alguns historiadores alemães do século XIX que vão ser o alvo da sua crítica. Em terceiro lugar, o relativismo moral positivista, ou também cientificista, e aqui o Strauss vai voltar os seus canhões para o Max Weber. E, por último, o relativismo moral mais extremo, que é, no final das contas, uma consequência dos outros 3, que é o relativismo moral nihilista, e que está, segundo Léo Strauss, e acho que com razão, plasmado principalmente no Friedrich Nietzsche, né? No Nietzsche, nas obras do Nietzsche. Não só nas obras, como na vida também, né? Ele viu, de certa maneira, bem nihilista. Bom, então vamos ver as críticas que o Strauss faz a cada um desses relativismos, né? Os relativismos morais. Primeiro, a crítica dele ao relativismo moral liberal, né? Que está centrada em Isaiah Berlin. O Berlin, ele tem um livro que se chama Dois Conceitos de Liberdade, né? Two Concepts of Liberty. E ele diz o seguinte nesse livro: a liberdade negativa é superior à liberdade positiva. O que ele entende por liberdade negativa? É a liberdade que eu tenho de que uma parcela da minha vida não seja submetida a nenhum tipo de controle social, nem do governo, nem dos outros governados. Isso é liberdade negativa. E a liberdade positiva é a liberdade de eu participar do controle social a que eu estou submetido. Então, eu vou me submeter totalmente ao controle social, mas aí eu vou ter a possibilidade de participar dele, né, de tomar parte dele. Então, essa seria a liberdade positiva. O Isaiah Berlin diz que a liberdade negativa é melhor, é superior à liberdade positiva. E ele justifica isso dizendo o seguinte, né? É falso que exista uma hierarquia objetiva entre as finalidades que os seres humanos estabelecem para as suas vidas. Né? Essas finalidades são chamados bens humanos, aquilo que nós consideramos como bens, então, vão ser buscados por nós, são finalidades que nós vamos buscar. E, em segundo lugar, nem todos os bens humanos são compatíveis entre si, né? De maneira que é preciso que eu opte por alguns e descarte outros, e outras pessoas optem por outros ainda e descartem outros diferentes, né? Para o Isaiah Berlin, a intervenção social, seja do governo ou de organizações formadas por governados, na individualidade, né, na busca individual por bens humanos, essa intervenção social só é admissível quando a busca de bens de duas ou mais pessoas entra em choque, né, entra em conflito. Se isso não acontece, se não há o entre-choque, não há o conflito entre duas ou mais pessoas na sua busca por bens, então qualquer intervenção social vai configurar um paternalismo, né? Ou seja, uma atitude de um pai para com o seu filho criança, que ainda não sabe pensar por conta própria, né? E que politicamente constitui um despotismo, uma tirania, e castra a liberdade e a intelectualidade das pessoas, né? Infantiliza-as politicamente, né? Assim, para o Isaiah Berlin,
o respeito pela liberdade individual, fora da hipótese de conflito entre duas ou mais pessoas, é absolutamente sagrado. Tem de ser respeitado em todos os casos, né? Invariavelmente. Qual que é a refutação que o Léo Strauss faz disso? Ele mostra que o Isaiah Berlin entra em contradição. O Isaiah Berlin diz que os valores são todos relativos, só que o valor de se respeitar a liberdade de escolha dos próprios valores, esse valor é absoluto. Logo, de duas uma, ou nem todos os valores são relativos, ou até mesmo o valor que o Berlin considera sagrado, considera absoluto, né, que é o respeito pela liberdade individual, afora os casos de conflito entre duas ou mais pessoas, esse valor sagrado, que ele considera sagrado absoluto, também é relativo. Então, há uma contradição insalvável aqui no Isaiah Berlin. Né? Depois, a crítica do Léo Strauss ao relativismo historicista. Né? Tem como alvo os historiadores, né, que escreveram a historiografia na Alemanha no século XIX. Né? Então, o historicismo se caracteriza pelo seguinte, né? Uma rejeição de que existem princípios morais imutáveis. Né? A história vai fazendo com que todos os princípios morais mudem. A noção de direito natural, para os Strauss, né, de lei natural, significa precisamente que existem princípios morais historicamente imutáveis. O historicismo vai dizer assim, ora, a história demonstra de maneira patente que não existem esses princípios imutáveis, éticos ou morais, né? A conclusão, então, é que o direito natural, né, na terminologia dos Strauss, não existe. Só existem direitos positivos, positivados, postos, né, convencionados pelos seres humanos e que são válidos, ou seja, são prescritivos, obrigam a determinadas condutas temporariamente, só durante uma época histórica, um período histórico. O Léo Strauss ele faz muitas objeções a esse raciocínio simplificado aqui, que eu acabei de fazer simplificadamente, do estoicismo. Né? Eu vou só destacar duas. A primeira é a seguinte, né? O historicismo, diz o Strauss, ele não são palavras textuais, mas a ideia é a seguinte, o estoicismo não consegue cumprir aquilo que ele promete. O que ele promete? Que em cada período histórico, os princípios positivos, convencionais de justiça ou de moralidade, tem um caráter realmente prescritivo, ele pode ser imposto às pessoas. Né? Qual que é a refutação que o Strauss faz a isso? Ele diz o seguinte, tudo aquilo que pode ser imposto às pessoas, tudo aquilo que é prescritivo, tem de ser racionalmente absoluto, por definição. Porque, caso contrário, esses princípios de moralidade ou jurídicos, né, de justiça, que vão ser impostos às pessoas, eles não vão ser impostos de maneira racional, vão ser impostos de maneira violenta. Só serão absolutos, naquela época histórica, quando impingidos às pessoas, quando se faz com que elas obedeçam a esses princípios violentamente. Né? Esses princípios só serão absolutos mediante o uso da força, e não mediante o uso da racionalidade, mediante o uso do convencimento. E as regras, né, obrigatórias, as prescrições, elas são razões para agir, né, e não violências para agir, não ameaças para agir. Elas têm de nos convencer. É por isso que no direito, por exemplo, se diz, né, que existe as leis, as normas jurídicas, elas são
existentes, uma vez que elas foram promulgadas. Depois, elas são válidas na medida em que elas são coerentes com todo o sistema jurídico e, portanto, têm uma força prescritiva, uma força deôntica. E depois, elas também são eficazes, na medida em que há uma adesão dos destinatários das normas ao seu conteúdo, ou seja, eles cumprem as normas efetivamente, né? E cumprem por quê? Porque entendem a razoabilidade dessa norma jurídica, né? Quando não entendem, mas cumprem, é porque eles têm ali uma espingarda apontada para a nuca. Alguém está ameaçando essas pessoas de alguma maneira, né? Então, essa aqui é a primeira refutação do Léo Strauss em relação ao relativismo moral historicista. A segunda refutação é o seguinte, né? O historicismo diz que a variação do certo e do errado, né, do bom e do mal, do justo e do injusto, né, ou seja, a variação da moralidade ao longo da história é incompatível com a noção de direito natural, né, de que haveria valores que não mudariam nunca. Como que o Strauss refuta isso? Ele diz o seguinte: na verdade, essa variação que a gente observa na história efetivamente é a condição essencial para que a noção de direito natural ou lei natural venha à tona, surja. Porque a variação histórica do certo e do errado, do bem e do mal, é precisamente um motor, aquilo que incentiva que nós busquemos o certo e aquilo que é certo e errado, justo e injusto, bom e mal, invariavelmente, porque sempre é bom e mal, sempre é certo e errado, sempre é justo e injusto. Ou seja, que nós busquemos o direito natural, que é aquilo que pode servir de parâmetro, no fim das contas, parâmetro último, para referendar uma decisão ética, uma decisão jurídica, ou então para corrigir uma decisão ética, uma decisão jurídica. E que, aliás, é o referencial, tanto ético como jurídico, fixo, que possibilita que existam outros referenciais, tanto éticos como jurídicos, que sejam variáveis. Não existe movimento, não existe uma mudança se não existe um referencial fixo. Senão, não existe, não é que você não capte a mudança, ou você não capte o movimento, simplesmente ele não existe, né? Ele é absolutamente inexistente. Então, deve haver, inclusive, nas mudanças morais, de valores morais, deve haver valores que não mudam, para que esses valores que mudam possam realmente, efetivamente mudar. Depois vem a crítica dos Strauss ao relativismo moral positivista ou cientificista, que tem como principal alvo o Max Weber, né? Eu vou pedir para você só uma breve pausa aqui, né? Eu preciso avisar uma pessoa de uma coisa aqui. Só um segundinho, por favor. Tranquilo, tranquilo. Acabaram de me ligar também. Tá bom. Vamos chamar os comerciais aí, os patrocinadores do grupo. Só aproveitando agradecer ao governo federal, ao Ministério da Educação. Fazendo um adendo, que é o grupo de estudos Paideia, na Academia Paideia, recentemente leu a obra da República, né, de Cícero, e lá no livro terceiro, naquela famosa passagem que ele fala sobre uma lei natural, sobre a reta razão, ele afirma que essa lei ela não é uma lei em Roma, em outra em Atenas, ou uma antes de outra depois, mas ela é una, sempiterna e imutável entre todos os povos em todos os tempos. Eu acho que isso casa perfeitamente com a questão do relativismo e até com a crítica do Léo Strauss
ao historicismo. E tem só um último fator que, assim, quando a gente vai conversando sobre a antiguidade clássica, eu já falei isso no grupo do Pai Ideia, mas é interessante para a galera também ter em mente. Assim, geralmente quando a gente estuda Weber, né, ou esses sociólogos aí modernos, eles, especialmente o Weber, ele coloca assim que a era da modernidade ou da contemporaneidade é a era da razão, que a gente se livra, sei lá, do mito, da religião, essas coisas assim, e a gente usa agora a razão. Mas para mim, assim, eu ouvi isso, tá, tudo bem. Mas depois, se você volta em qualquer clássico, absolutamente qualquer grego, qualquer romano, todos eles valorizam a razão, todos eles usam a razão como um fundamento necessário, primordial para fazer qualquer ação mental, para pensar qualquer coisa, né? Fica aí a ideia. Eu não sei por que o Weber diz isso como se fosse uma novidade, sabe? Exatamente. Não, realmente, vamos dizer, não é à toa que a modernidade entrou em crise, né? Entrou em crise porque parece que não condiz com a realidade, né? Bom, então vamos aqui para essa crítica do Strauss, então, esse relativismo positivista ou cientificista do Max Weber, concretamente, né? Então, o Max Weber diz o seguinte, né? Para que as ciências sociais sejam verdadeiras ciências, é preciso que elas sejam neutras a respeito dos valores, né? É preciso que elas sejam, em alemão ele usa a seguinte expressão, wertfrei, né? Escreve com W, wert, né? Então frei é frei, né? Wertfrei, que literalmente significa livre de valores. As ciências sociais, ele é um ícone da sociologia, elas precisam ser livres de valores. Mas não só as ciências sociais, as ciências naturais também, né? As exatas e as biológicas também precisam ser livres de valores, né? Depois, o Max Weber também diz que a ciência é o conhecimento dos fatos. E o conhecimento dos valores não é ciência, recebe outro nome, filosofia. Então, a filosofia conhece valores, a ciência só conhece fatos. E nos fatos não há valores. Isso aqui é uma ideia que vem do David Hume, né? Tá? A grande divisão entre os fatos e os valores. Depois, o Max Weber, ele aceita, sem justificar por quê, a neutralidade valorativa, né, ou axiológica das ciências sociais, só que essa aceitação injustificada esconde uma justificativa, né? Segundo o Léo Strauss observa, né? Faz notar. Para ele, o Weber, para o Weber, os valores não são propriamente cognoscíveis, eles não são propriamente objetos da nossa razão, que podem ser conhecidos pela nossa razão. Na verdade, eles são meros resultados de uma escolha nossa que é arbitrária, é puramente voluntarista, só envolve a vontade, não envolve o intelecto. Então, é uma escolha irracional. É o que está por detrás. Ele não chega a dizer isso com todas as letras, mas é o que se depreende, né, dessa divisão que ele faz, né, entre filosofia que conhece os valores e ciência que conhece os fatos, né? Acontece o seguinte, né? Para o próprio Weber, essa escolha irracional por valores, o Weber considera isso um imperativo ético necessário, não dá para fugir disso, você tem que escolher valores. Então, o Weber, nos ensaios de sociologia, tem um trecho em que ele diz o seguinte, olha só, é um pouco assustador, porque aqui já se vê um pouco de niilismo. Abro aspas. Segue Deus ou o demônio, como tu quiseres. Mas seja qual for a escolha que fizeres, fala com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu poder. Então, quer dizer, não interessa se aquilo que você escolher é considerado pela maioria como bem, como mal, como certo, como errado.
Se aquilo é algo que te atrai, vá atrás, né? Opte por isso, mas com toda a tua potência, com todas as tuas capacidades, né? Com unhas e dentes. Então, o Weber diz que, e esse é o principal ponto que vai servir de refutação para os Strauss, é o seguinte, né? Quando nas ciências naturais, né, exatas e biológicas, e nas ciências humanas, nas ciências sociais, quando nós temos de escolher, de selecionar quais são aquelas questões principais e quais são aquelas questões periféricas, nós precisamos fazer juízos de valor, precisamos fazer raciocínios valorativos e falar, ó, esse problema ele é mais importante, então ele vai ser problema central. Esse outro problema que não é tão importante, então ele vai ser um problema lateral ou periférico. E o mecanismo que resulta nessas escolhas são os juízos de valor, propriamente, né? E é de fato assim, o Weber não está errado. O que ele está errado é antes. Ao dizer isso, ele está correto, né? Agora acontece o seguinte: se esses juízos de valor, como ele disse antes, eles são irracionais, eles são puramente voluntaristas, eles são, portanto, arbitrários, então a racionalidade das ciências naturais e sociais, a sua objetividade, né, é simplesmente inexistente, é impossível. Então vem a refutação, né, do Léo Strauss, que não exige tanto esforço assim, quer dizer, já é uma contradição novamente insalvável aqui, no caso agora no Max Weber, né? O Léo Strauss ele até diz o seguinte, né? Um pederasta perverso e sádico que realize as suas ações com paixão e com compromisso, ele não realiza uma ação ética positiva, a não ser que o termo ética possua um significado que a humanidade desconhece, pô. Não. O pederasta lá, né, que maltratou as crianças, né, agiu muito bem, foi altamente positiva a sua ação do ponto de vista ético, né? Bom, então você está falando de uma ética aqui que a humanidade desconhece simplesmente, tá? É uma ética de gueto, é uma ética talvez só de uma única pessoa, que é o camarada que chama isso de ético. Depois, a última crítica do Léo Strauss ao relativismo moral, que é o relativismo moral que é o mais extremo e que, no final das contas, é uma consequência, de alguma maneira, em alguma medida, é uma consequência desses outros relativismos que nós vimos aqui, né? Liberal, historicista e o cientificista ou positivista, que é o relativismo moral nihilista, né? A palavra nihilismo vem de nihil, né? N-I-H-I-L, em latim, que significa nada, né? Ou seja, nada axiológico, valorativo existe. Não existe nenhum valor. É preciso criar valor. Nenhum valor existe. Nenhum valor. Então, aí trata-se do relativismo radical, né? O Nietzsche, principalmente assim no livro Assim Falou Zaratustra, ele vai justamente preconizar isto. E é impressionante, né, como o Nietzsche ele é muito atraente, escreve muito bem, né, e o Nietzsche ele acaba abarcando, abrangendo uma série de pensamentos que nós temos quando somos adolescentes, né, na época da rebeldia, né, e potencializa isso, né, mas potencializa de um jeito que pode nos levar realmente a sermos de duas uma, né? Ou pessoas altamente destrutivas
de tudo que nós vimos pela frente, ou então pessoas que vão dar cabo da própria vida por causa do desespero que vai tomar conta de nós. Então, você quer ler Nietzsche? Primeiro, leia alguns diálogos de Platão, né, a Ética Nicômaco, a Política de Aristóteles, uns trechos da Suma Teologia, depois vai para a filosofia moderna, começa a ver que a coisa vai degringolando, depois você vai chegar no Nietzsche e vai falar, entendi porque o Nietzsche existe. É porque houve aqui todo um processo que, no final das contas, tinha de existir alguém como ele, né? E você vai colocar o Nietzsche no seu devido lugar, né? Como diz o Julián Marías, um filósofo espanhol, que foi discípulo do José Ortega y Gasset, né? Que escreveu a Rebelião das Massas. Ele tem um livro que foi reeditado já dezenas de vezes em vários países, inclusive no Brasil tem várias edições, que é a História da Filosofia. Um livro que ele escreveu muito jovem e viveu muitos anos, então ele foi sempre reeditando esse livro. E num dos prefácios, alguma edição da História da Filosofia do Julián Marías, ele escreve o seguinte, né? A história da filosofia não é a história dos erros filosóficos, mas a história das verdades incompletas. O que isso quer dizer? Quando a gente estuda filosofia, a nossa postura não deve ser vou tentar achar o erro desse cara, desse filósofo, né? Mas deve ser a postura contrária. Eu vou procurar achar os acertos destes caras, destes filósofos, né? Então, as verdades que ele disse, mas o Julián Marías, ele faz notar o seguinte, as verdades que os filósofos disseram são sempre incompletas. Nunca houve um filósofo que disse a verdade completa, né? Desse modo, o que também é claro? Há filósofos, há pensadores que disseram mais verdades incompletas do que outros. Então, claro, o Nietzsche disse verdades? Disse. Agora, o Aristóteles disse mais verdades do que o Nietzsche, o Tomás de Aquino disse mais verdades do que o Nietzsche, né? O Platão disse mais verdades do que o Nietzsche? Acho que sim, eu estou convencido de que sim, né? Sei lá, Descartes disse muito mais verdades do que o Nietzsche, né? Leibniz, muitíssimas mais verdades do que Nietzsche, né? Até filósofos modernos, né? Inclusive filósofos que vieram depois, né? Você pega um Edmund Husserl, né? Ou mesmo um Ludwig Wittgenstein, que são do século XX, atingiram mais verdades incompletas do que o Nietzsche? Sim. No entanto, o Nietzsche atingiu algumas verdades, né? E junto com algumas verdades, convivem na obra de todos os filósofos algumas falsidades. E no caso do Nietzsche, esse número de falsidades é bastante numeroso, no meu modo de ver, né? Então, nos outros relativismos que o Léo Strauss criticou, né, o liberal, o historicista, o positivista cientificista, ainda tinha um vestígio aí em cada um deles de um sentido da vida, né, de um sentido vital, né, dentro desses valores implícitos que havia nesses relativismos, né? Então, no caso, por exemplo, do relativismo liberal, ainda se prezava a autonomia humana, né? A liberdade humana, né, de criar suas próprias regras, pelo menos num setor da vida, desde que não entrasse em conflito com os outros. No relativismo historicista, a lógica histórica, né, ela era algo bastante valorizado, né? E no caso do Max Weber, né, do relativismo positivista cientificista, a objetividade fática das ciências, que no final das contas a gente vê que não dá para se sustentar, porque depois ele vem dizendo que para escolher os problemas mais importantes e menos importantes da ciência é preciso fazer juízo de valores, e os juízos de valores não são racionais, né? Mas, de todo modo, de alguma maneira, ele tenta salvar a racionalidade, a objetividade das ciências, né? Das ciências
naturais e das ciências sociais. Agora, no relativismo do Nietzsche, né, no relativismo nihilista, todos os valores são absolutamente rejeitados. Como? Com aquela famosa expressão do Nietzsche, que na verdade é uma metáfora, né? Deus morreu, nós o matamos, né? Nós, os seres humanos, o matamos. Deus morreu, a morte de Deus, né? Quer dizer, toda uma sociedade que vivia uma ética que, no fim das contas, era uma ética teísta, era uma ética que admitia a existência de Deus e que se concretizava na Europa, sobretudo no cristianismo, né? Essa ética ela foi cada vez mais abandonada. O Nietzsche, que morreu em 1900, ele já viu uma sociedade europeia bastante secularizada, né? Bastante alheia à religião cristã, de modo concreto, né? E se a morte de Deus, digamos, esse afastamento das pessoas em relação à religião, né, faz com que nada... o Nietzsche ele via algo que os outros não viam. Olha, se Deus não existe na tua vida, né, então você perdeu todo o chão. A sua vida não tem mais sentido algum. Ficar aí brincando de, não, vamos aqui usar os frutos da ciência, que são os objetos tecnológicos, né? Que isso a gente sempre fez, né? Não é só agora que tem smartphone que a gente faz, né? Isso aí a humanidade sempre fez, né? Sei lá, séculos atrás, os caras, eles ficavam lá olhando para a enxada, olha só que enxada maravilhosa, entendeu? Não queria ter o último iPhone, mas a última enxada, né? O último arado, para poder ter mais colheita, a plantação ser mais frutífera, assim por diante. Tá? Então você vai ficar aí se entretendo com essas porcarias, a gente pensava, não, você está sem chão, cara. Né? Deus morreu, você vai ficar olhando o quê? Para a lâmpada elétrica? Caramba, olha só, acende e tal, não sei o quê, não precisa pegar o fósforo, ou sei lá, não precisa acender um lampião, né? Agora tem a lâmpada elétrica, olha que maravilha, né? Para com isso, cara, tem coisa mais importante que é ver que o teu suporte vital já é inexistente, já foi para as cucuias, né? Então, a vida humana, o Nietzsche diz, né, com a morte de Deus, ela fica desprovida de todo propósito, de todo objetivo, de toda finalidade, perde todo o seu sentido. E esse diagnóstico tem algo de exagerado, mas tem algo de sensato, né, por parte do Nietzsche. Né? É uma verdade incompleta que ele atingiu na sua filosofia. Agora vem a solução do Nietzsche, né? O que eu faço? Se o meu chão existencial já era, não existe mais. Os valores que vinham com a religiosidade já não mais constituem uma presença na minha vida. Então eu vou construir uma nova estrutura de valores, agora conscientemente. Eu vou ter a minha estrutura de valores. E, para tanto, eu preciso me tornar um Übermensch, né? Um super-homem, um além-homem, né? E o super-homem, o que é? Né? Você pensa assim, o super-homem deve ser alguma coisa, sei lá, né? Deve ser um super-homem como o da história em quadrinhos, né? Dos filmes. Aí, não. O super-homem do Nietzsche é um sujeito que passa despercebido. É o cara que aceita a lei do eterno retorno das coisas, dos dias, da história. Quer dizer, tudo acontece de maneira cíclica, né? Não há nada novo sob o sol, né? E adquire a capacidade de esquecer-se do passado, justamente para não se enfastiar e não ficar transtornado e louco com a percepção de que tudo está retornando sempre, o eterno retorno, e conquista o amor fati, né? O amor pelo fado, pelo destino. Né? Ou seja, o que o destino me trouxer, né? Tanto de situações causadas por mim ou causadas por outros e que me atingem,
eu tenho de me entregar a isso amorosamente, eu tenho de me lançar de maneira incondicional a esse destino, né? Pode ser que esse destino seja muito agradável, pode ser que ele seja muito doloroso, tanto faz. O importante é que eu me lance nele. Bom, qual que é a descrição straussiana, do Léo Strauss, do relativismo moral nihilista? Né? Ele escreveu nesse livro, né, o Renascimento do Racionalismo Político Clássico, o seguinte: esse projeto radicalmente novo do Nietzsche, né, a reavaliação de todos os valores, jogar tudo no lixo e construir valores do zero, né, traz consigo a rejeição de todos os valores anteriores, porque estes valores anteriores ficaram sem fundamento quando se conheceu o caráter infundado da sua pretensão de validade objetiva, que era justamente a crença em Deus. E a crença em Deus, pelo menos do ponto de vista assim, fático, ela está desaparecendo cada vez mais, dizia o Nietzsche. E aí, o que também continua a dizer no mesmo livro, Léo Strauss? A única saída nossa em relação ao niilismo é darmos... Desculpa, é a caracterização que ele ainda faz do niilismo, né? Ele está como se ele tivesse aqui emprestando a sua voz para o Friedrich Nietzsche, né? Então, a única saída é darmos as costas a esta lição da história. Escolhermos voluntariamente uma ilusão geradora de vida, em vez de escolhermos uma verdade letal. A única saída é fabricarmos um mito. Isso seria o niilismo, né? Continua no mesmo livro, caracterizando o niilismo, o Léo Strauss. Somos livres no sentido de que somos livres, quer seja para escolhermos angustiosamente a visão do mundo e os parâmetros que nos são impostos pelo destino, ou então somos livres para nos perdermos numa segurança ilusória ou no desespero. Quer dizer, a vida, depois da descoberta de que Deus morreu e da aceitação do eterno retorno e do amor fati, né, para o Nietzsche, não é uma vida agradável, né? Ou você escolhe aqui uma visão do mundo cheia de angústia, né, e o destino implacável que você tem que submeter a ele, necessariamente, ou então você vai viver numa segurança ilusória, né? Eu estou seguro aqui, não é? Mas é uma mentira, é só uma ilusão, depois você vai quebrar a cara logo mais, né? E essa segurança, essa sensação de segurança inicial vai dar lugar à sensação de desespero, né? Nada bacana, né? Isso aqui. Bom, terminei aqui de dizer para vocês, né, essas críticas do Léo Strauss aos relativismos morais, nesses 4 tipos de relativismo moral. E agora vamos ver rapidamente, né, como que o Léo Strauss ele reabilita o direito natural clássico. Então, diante do máximo do relativismo, que é o relativismo nihilista, nietzschiano, né, o Léo Strauss, a proposta do Léo Strauss é aquela que seria adotada por qualquer viajante que tivesse chegado a uma rua sem saída, né? O que ele faria? Ele retrocederia até o ponto em que ele tomou o caminho errado, né? Bom, eu tomei o caminho errado, eu cheguei aqui, era para chegar, era o caminho ter continuidade, mas não, eu tenho um muro na minha frente, né? Então eu vou voltar e vou chegar até o momento, até a encruzilhada onde eu errei o caminho. E o Léo Strauss especifica, né? Como que qual que é esse ponto a que você deve retroceder para para pegar o caminho certo, né? A partir de agora. Como que ele especifica? Diz assim, no Direito Natural e História:
Para captar o mundo natural como um mundo que é radicalmente pré-científico ou pré-filosófico, é preciso ir até antes da primeira emergência, do primeiro surgimento da ciência e da filosofia. A informação proporcionada pela filosofia clássica é suficiente, especialmente se for suplementada, se for, né, tiver aqui o suplemento, se for suplementada pela consideração das premissas mais elementares da Bíblia. Não esqueçamos que ele foi educado numa família de religião judaica, de religião judaica que eram praticantes, né? Então, quer dizer, o Léo Strauss é uma pessoa que não só respeita a Bíblia, como acredita em Deus, e respeita a Bíblia porque acredita em Deus, né? Então, basicamente aqui na religião judaica, né? Então, especialmente se for suplementada a filosofia clássica pela consideração das premissas mais elementares da Bíblia, a fim de se reconstruir o caráter essencial do mundo natural, né? Então, essa informação que é fornecida pela filosofia clássica, segundo Strauss, é a seguinte, né? Em cada ser humano existem princípios práticos voltados para a praxis, para a ação, para o agir, que têm valor universal, valem para todos. E esses princípios, esses valores universais, eles são captados pela observação que nós fazemos da realidade e pela experiência que nós vamos tendo ao longo da vida daquilo que é bom e daquilo que é mal, daquilo que é melhor e daquilo que é pior, daquilo que é justo, daquilo que é injusto, daquilo que é conveniente, daquilo que é inconveniente, e assim por diante. E, no final das contas, isso é o que o Léo Strauss chama de direito natural clássico, que ele considera como a instância superadora do relativismo contemporâneo. E o Léo Strauss distingue 3 formas principais de se apresentar esse direito natural clássico, né? Você tem uma forma que é a de Sócrates, Platão e dos filósofos estoicos, tá, que ele iguala. Você tem uma forma que é a forma de Aristóteles, e você tem uma outra forma que é a forma de Tomás de Aquino. E, na opinião do Léo Strauss, a apresentação do direito natural clássico tomista, feita por Tomás de Aquino, é a apresentação mais bem elaborada desse direito natural clássico. Diz ele também aqui no Direito Natural e História, né? A doutrina tomista do direito natural, ou como geralmente é expressa da lei natural, é livre das vacilações e ambiguidades que caracterizam não só os ensinamentos de Platão e de Cícero, mas também os ensinamentos de Aristóteles. Em termos de definitividade e de nobre simplicidade, a doutrina tomista do direito natural ultrapassa, inclusive, o mitigado, né, o apoucado ensinamento estoico da lei natural, dos filósofos estoicos. No entanto, o Léo Strauss considera que essa versão do direito natural, da lei natural, né, feita por Tomás de Aquino, é superior à de Aristóteles, que é a segunda melhor, na opinião dele, principalmente porque a versão de Tomás depende, a juízo do Léo Strauss, da relação que ela tem com a Bíblia, da relação que ela tem com a revelação divina feita na Bíblia. E não tanto por causa das contribuições filosóficas originais que Tomás de Aquino fez em relação ao tema da lei natural. De fato, eu tenho no Instagram vários vídeos, né, em que eu vou tratando de um artigo sobre a lei natural, e em vários deles, pelo menos em 2 deles, 2 ou 3, que eu trato da lei natural segundo Tomás de Aquino. E realmente, vamos dizer assim, Tomás de Aquino não se apoia na revelação bíblica para falar da lei natural, né? Depois ele vai mostrar que existe uma coincidência entre as descobertas
filosóficas, ou seja, à luz da razão natural que ele faz acerca da lei natural, e o que diz a revelação bíblica, né? Tá? Mas todo o desenvolvimento que ele faz da lei natural é racional, é filosófico. Tá? Tudo bem, é muito discutível, para não dizer incorreto, essa opinião do Léo Strauss, mas isso não diminui o acerto da conclusão do que Léo Strauss faz em outro trecho do Natural Right and History, e que pode servir de conclusão aqui para tudo que eu disse, né? Que é o seguinte, e com isso eu encerro aqui a palestra, né? Uma vez que nós assumimos que os princípios das nossas ações não têm outro suporte que a nossa escolha cega, já não acreditamos nesses princípios de forma alguma. Nunca mais poderemos agir de acordo com eles de maneira incondicional. Nunca mais poderemos viver como seres responsáveis. Quanto mais nós cultivamos a razão relativista, né, o modo de ser relativista, mais nós cultivamos o niilismo, no fim das contas, né? E menos somos capazes de ser membros leais da sociedade, de sermos pessoas leais às outras. A consequência inevitável do niilismo, olha só, é o obscurantismo fanático. E normalmente se atribuía essa pecha de obscurantismo ao quê? À época de Tomás de Aquino, né? A Idade Média, né? E o Léo Strauss diz que é o contrário. O obscurantismo se dá no relativismo. O relativismo ele não tem nada de inteligente. Ele é, vamos dizer assim, a postura mais nécia que se pode ter. E termina o Léo Strauss. A dura experiência desta consequência conduziu a um renovado interesse geral pelo direito natural. Confirmando aqui que Léo Strauss é muito notório nos dias de hoje, justamente por esse fato, né, de ele ter mostrado ter reabilitado o direito natural. Bom, vocês me desculpem se eu me alonguei demais aí. Mas Caraca. Não, tá maravilhoso, professor, maravilhoso. Eu agradeço a exposição imensamente, né? Foi excelente. E também eu queria perguntar para o professor se por conta, né, do horário, que nós havíamos combinado 1h15 por aí, mais para não tomar muito tempo do professor, e queria perguntar se você tem algum compromisso ou algo assim programado para... Eu tinha, mas aquela pausa no WhatsApp ali foi para me descompromissar. Então agora já não deu mais. Ah, que maravilhoso. Entendi. Mas assim, não vamos exagerar também, não, né, cara? Que isso? Sei lá, vamos fazer uns 15 minutinhos aí, quarto de hora. Caraca. Ok, então só passar bem poucas perguntas. Então, primeiro o Daniel me falou que tinha uma pergunta simples também. Então, com a palavra. Posso começar? Beleza. Então, antes de tudo, queria agradecer desde já muitíssimo. Meu Deus, eu saio diferente hoje. Eu saio outra pessoa. Muito obrigado mesmo. Foi esclarecedor demais, assim. Muitos pontos interessantíssimos. E, no mínimo, uma provocação para a gente começar a olhar um pouquinho para a prática das virtudes, né? No mínimo isso. Bom, a minha questão é bem simples. Pelo menos nesse livro aqui da Thalita Carvalho, ela fala bastante da escrita esotérica do Léo Strauss. Ela define essa escrita esotérica como significados nas entrelinhas. Eu queria perguntar para o senhor como você vê essa escrita esotérica, se você identificou na leitura, porque parecia algo bem óbvio, mas assim, não é algo que eu vi lendo Direito Natural e História. Entende? Exato. Eu tenho contato com essas duas obras do Léo Strauss, né? Direito Natural e História e o renascimento do racionalismo político clássico. Tá? Aí eu não vejo nada esotérico com S. Eu vejo só
exotérico, com X, ou seja, para fora. Né? Ele é bem explícito. Né? E acho que é bem inteligível, dá para entendê-lo muito bem. Tá? Mas, quer dizer, realmente, eu não sou especialista em Léo Strauss, né? Quer dizer, eu não conheço a obra dele, conheço só uma pontinha da obra dele, né? Então, possivelmente, como ela escreveu um livro sobre Léo Strauss, deve ser que, em outras obras, ele, de fato, tem uma linguagem mais críptica, né? Mais, digamos, difícil de ser entendida, né? Tá? Eu acho que esses dois livros, eles parecem muito mais, o Léo Strauss parece muito mais expor a sua própria filosofia, seu próprio pensamento, né? Ao passo que em outros livros, como o pensamento político do Thomas Hobbes ou de Maquiavel, ele aparece mais como um comentador, e alguns, por isso, consideram ele apenas como um comentador e não como um filósofo, talvez. Talvez ele estivesse tateando, né? Um pouco quando eu ensino ética, eu tenho falado de um autor aí que se chama Davi Gautier, ele se baseou, ele descobriu o que para ele é a maravilha de Thomas Hobbes, por causa da crítica que Léo Strauss faz ao Thomas Hobbes, nesse livro que ele escreveu sobre o Hobbes, né? A filosofia moral de Thomas Hobbes, né? Filosofia política e moral. Bom, aí o fato é que, de fato, ele podia estar tateando aí, né, nesses livros anteriores, e nesses dois, que são um livro que é um dos últimos que ele publicou, e outro que é póstumo, né, também de uma série de ensaios que ele publicou já na fase madura do seu pensamento, né? Então, aí, realmente, ele sentiu mais solidez naquilo que ele tinha concluído, né? Então, ele pode ser mais exotérico, mais aberto, mais claro, né? Talvez seja isso mesmo. Uma pergunta que passaram para a gente, salvo engano, do Raul, que da UFPR, como que o Strauss ele enxergaria a democracia moderna do ponto de vista político? Presume-se aqui a democracia liberal, e se seria possível fazer um link do pluralismo político com esse relativismo que é criticado pelo Strauss? Olha, eu acho que, não sei como, de fato, assim, talvez ele tenha uma resposta para isso, porque ele chegou ele chegou a viver mais ou menos, ele chegou a viver a nossa época, né? Os anos 60 não eram muito diferentes do que são da democracia. A democracia nos anos 60 não é muito diferente da democracia atual, odierna, né? Então, ele pode ter dito algo expressamente sobre isso. De todo modo, se ele não disse, pressuponho que ele diria o seguinte: olha, esse pluralismo de ideias, de valores que nós vemos na sociedade multicultural, né, das democracias contemporâneas, ela é propícia justamente para nós, através do debate, né, num debate franco, regrado e sincero, nós descobrirmos a lei natural. Né? Tá? É propício, porque, de fato, quer dizer, como que você vai descobrir a lei natural a não ser através da lapidação das ideias, né? Lapidação mútua das ideias. Então, as suas opiniões, as suas convicções lapidam as convicções dos outros e vice-versa. Porque ninguém consegue abarcar o todo do real, né? Em outras palavras, ninguém é o dono da verdade, né? A verdade existe, porém, ser dono dela são outros 500. Então, acho que ele viria com bons olhos. Agora, obviamente, se você fazer uma democracia, né, todo um debate, um consenso democrático, que no final das contas é uma cortina de fumaça, porque no final, de maneira escondida já tem lá uma maioria que está fingindo que está discutindo, mas ele já vai estar fazendo toda uma armação para fazer valer a sua posição e se tornar, e vamos dizer, e massacrar a minoria, né? Obviamente aí acho que ele tiraria, vamos dizer assim, a máscara disso aí, né? Tá? Tiraria a máscara disso aí. Quer dizer, uma democracia em que realmente não há uma efetiva, por exemplo, que a gente vê hoje, não só no Brasil, né?
mas em vários outros países, né, não há uma efetiva harmonia entre os três ramos do poder estatal, ou chamados três poderes, né, que há um ativismo judicial absurdo, né, que já os juízes aprovados nos concursos da magistratura, na formação inicial, eles já aprendem a ser ativistas, legisladores, e a querer resolver todos os problemas da sociedade, e aí acabam invadindo todas as competências do poder executivo e legislativo no nível municipal, estadual e federal, né, no caso brasileiro. Isso não acontece só no Brasil, mas acontece em todos os lugares, e em muitos outros lugares. Aí, obviamente, eu acho que ele criticaria isso aí, porque isso aí, você usa a máscara da democracia, mas, no final das contas, você está impondo um despotismo. É um despotismo não esclarecido, né, para parafrasear aqui o despotismo esclarecido lá da época do Marquês de Pombal, tal, do iluminismo, né? Então, pessoal, se mais alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat. Sim, por favor. Se não tiver, a gente está finalizando, fique à vontade. Se não tiver, a gente tem que tirar uma foto. É verdade. A função da foto, então, eu deixo com o Rubens, que já é o nosso fotógrafo de longa data. Mas você me avisa, hein, Rubens, só para eu não aparecer com cigarrinho na boca. Não pode. Fotógrafo de longa data, vulgo apertar print aqui na tela, né? Ok, então. Pode tirar a foto, então, que daí eu já... Eu já tirei, ninguém viu. Vou tirar uma avisando, então. Se alguém quiser ligar a câmera para ficar famoso no nosso Instagram, a hora é agora. Liga aí, pessoal, liga aí, vamos, chega de inibição. Pô, o professor pediu. Até eu que não tenho cabelo liguei, pô. Garotada, é isso aí. Aí. Tá certo. Enfim, no 3. 1, 2, 3. Show. Deu. Beleza. Maravilha. Show. Então, já finalizando, agradeço imensamente ao professor pela exposição, pela disponibilidade, até por ficar mais tempo com a gente aqui. Geralmente, o Rubens, quando faz as reuniões, diz que nós poderíamos ficar conversando aqui a noite toda, mas, infelizmente, o tempo não é possível, e eu também agradeço aqueles que se interessaram pelo evento, se inscreveram, participaram aqui. Aqueles que não puderam participar agora, nós vamos deixar gravado no YouTube, e até também para aqueles que têm uma curiosidade para reassistir, para ver com mais calma também, vai ser disponibilizado no YouTube, se tudo der certo. Até porque, com certeza, eu vou ter que ouvir de novo alguma parte aqui que, nossa, é de ouvir várias vezes isso aqui. Então, se quiser falar... Foi magistral hoje. Se quiser fazer uma finalização também, Daniel. Sim. Então, é isso, professor, muito obrigado. Como eu falei, aprendi muito hoje, com certeza, como eu falei, é uma provocação para a gente retomar um pouco os clássicos, olhar um pouco para eles com certo carinho ali, procurando onde que as coisas começaram a desandar, né? Queria agradecer muito, acredito que isso aqui vai ficar na minha cabeça por um bom tempo. Acredito que todo mundo que teve a curiosidade de vir aqui, que prestou atenção no que o senhor falou, sai de outra maneira, pelo menos com vontade de procurar mais esse pessoal. Agradeço muito, professor. Eu que agradeço, imagina. Vamos ver se a próxima é presencial aqui em Curitiba. Vamos ver algo aí no segundo semestre. A gente paga uma passagem e o senhor vem para cá. Com o maior prazer, cara. Com o maior prazer. Já fui várias vezes para Curitiba, já. Adoro a cidade, adoro Curitiba. Obrigado, professor. E mais com vocês aí, mais ainda, pô. Obrigado pela palestra. Então, olha, contem comigo para outras vezes.